meu querido aluno do canal! Tudo bem com você, meu bem? E aí, vamos para mais uma aulinha de física? Eu sou a professora Elaine Leal, professora de física aqui do Ser Exatas, e hoje você vai continuar vendo questões do Enem de Dinâmica, parte 2. Se você quiser ver todo o assunto, é só você entrar lá no concurseiro.com, que você tem um curso completo lá de física. Não só de física, mas de todas as disciplinas. Ok, meu querido? Inclusive, eu dou aula lá de física para você, certo? Então, meu querido, hoje, além dessa aula maravilhosa, no final, não perca, porque no final está imperdível esta aula para você, ok? Você tem uma surpresinha aí no final. O que você verá hoje aí na sua pirâmide do saber? Hoje, você verá questões do Enem de 2014, de 2016 e de 2019. Estude em casa com Ser Exatas. Vamos lá? Primeira questão, a questão do Enem de 2014. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito e com possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do movimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano ascendente, no máximo, em nível igual àquele que foi abandonado. E ele dá a figurinha aí, ó. Nível de abandono da esfera, ângulo do plano de descida e ângulo do plano de subida, ok? Então, a gente tem a esfera aí, certo? Essa esfera, a tendência dela é ficar se deslocando com o movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante, até que atinja o plano horizontal. Então, ela vai, vem com o movimento retilíneo uniforme até que ela atinja o plano horizontal, ok, meu querido? E o que mais? E eu sei também que a bolinha, ela ganha inércia quando ela está descendo, certo? E aí ele diz para você, ó, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo, manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la, diminuirá gradativamente sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la, diminuirá gradativamente sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu movimento, aumentará gradativamente sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao seu movimento. Primeiramente, se o ângulo de inclinação for zero, ele não vai ter impulso, porque não tem um ângulo, não tem um ângulo de inclinação para ele fazer isso e isso, fazer o impulso, né? Então ele não vai ter impulso. Se ele não tem impulso, ele vai aumentar gradativamente sua velocidade. Não, meu querido, porque se não tem impulso, não tem força, não tem velocidade, ok? Muito menos velocidade. Então, essa questão, ela é falsa, certo? Diminuirá gradativamente a sua velocidade. Não, meu querido, não vai nem aumentar nem diminuir. A velocidade vai permanecer constante. Se não tem força. Se não tem força, não tem velocidade. Se não tem impulso, não tem velocidade, nada disso. Então, a questão é falsa. Diminuirá gradativamente sua velocidade. Não, não tem como ele diminuir a velocidade, né? Justamente não tem impulso nenhum aí, certo? Não haverá impulso, certo? Se não haverá impulso, não tem velocidade, não tem força, ok? Então, a questão é falsa. Manterá sua velocidade constante. Opa, manterá sua velocidade constante. É isso aí, né, professor? Calma, vamos ler o restante. O que diz no restante? Pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Como é que o impulso vai empurrar se o impulso é zero? Hein? Não tem como não, meu querido. Então, a questão é falsa. Porque se ele não tem impulso, como é que ele vai empurrar alguma coisa se não tem impulso? Ok? Então, a questão é falsa. Ok? Manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Isso aí, meu querido. O impulso sobre ela será nulo, porque não tem impulso. Então, a velocidade vai permanecer constante, porque a força da bolinha também é constante. Não tem força, certo? Não tem impulso, velocidade constante e impulso zero. Essa é a minha resposta, certo? A resposta é a letra A. Entendeu direitinho? Espero que sim, né? Vamos para a próxima aí. Outra questão do Enem aí de 2014 aí para você. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando que o módulo da velocidade seja constante.
Então, a gente tem aqui, ó, Mônica jogando o coelhinho em Cebolinha, ok? Ele está dizendo que o modo da velocidade é constante. Então, a aceleração aí é zero. A aceleração tangencial é zero, ok? Porque toda vez que a velocidade é constante, a aceleração tangencial é zero, certo? Então, ele diz aí, ó, desprezando a existência da força dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é nulo. Letra B, paralelo à sua velocidade no mesmo sentido, paralelo à sua velocidade linear no sentido oposto, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra, ou letra E, perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra. Vamos olhar para o terceiro quadrinho, 1, 2, 3. No terceiro quadrinho, você vê o que aí? Você vê o movimento circular uniforme, certo? Você vê o movimento circular aí. Se tem movimento circular, meu querido, se tem movimento circular, nós não temos a aceleração tangencial, temos apenas a aceleração centrípeta, certo? Então, a aceleração vai ser quanto? Zero. Então, eu vou marcar a letra A e vou para a galera. Olha que questão simples. Essa questão aí nem está dizendo para você, meu querido. Pelo amor de Deus, no zero, no zero, no zero, no zero. Pelo amor de Deus, no zero, no zero, no zero, no zero. Isso é que está dizendo para você nessa questão aí. Essa questão aí, então, mamata mamão com açúcar para você não zerar a prova do Enem. Essa aí eu garanto que a maioria acertou. Então, você tem que ir para mais difícil. Porque essa daí, meu querido, se você não souber essa, você pode esquecer do Enem. Porque essa questão aí tá fácil demais. Você é doido, tá fácil demais, meu querido. Vamos ver, para a próxima aí, ó. Uma questão aí do Enem de 2016. Uma intervenção que significou um grande avanço tecnológico para a antiguidade. A polia composta ou a associação de polias é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica o arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo nesse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia. Um navio repleto de passageiros e cargas, ao que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio é de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8, que Arquimedes tenha puxado o navio com a força F paralela à direção do movimento e de 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Então, a gente tem aqui a figura que ele me deu. Professora, pelo amor de Deus, quando eu cheguei no final dessa questão, eu esqueci o que ele me disse no início. Que questão grande é essa, professora, pelo amor de Deus? Meu querido, não adianta você reclamar, não. Não adianta você fazer mimimi, não. Você tem que ler a questão novamente com calma e tirar os seus dados, certo? Não adianta chorar, não adianta fazer mimimi, não adianta pedir a papai do céu, ainda adianta, certo? Se você tiver fé, quem sabe, você lê a questão novamente com calma e consegue resolver a questão, né não? Vamos lá, meu querido. Vamos lá, tirar os dados aí, certo? Vamos tirar os dados. Vamos lá, essa é uma questão do Enem, que é daquelas que ele diz assim, ó, pra você, meu querido, se você tiver calma, resolver bem direitinho, você vai passar na frente dos seus concorrentes. E essa dessas aí, viu, meu bem? Vamos lá, vamos tirar os dados, né? Primeiramente, o que ele disse pra você? Ele diz pra você que a massa do navio é quanto? 3.000 quilogramas. Isso que ele tá dizendo, que a massa do navio é 3.000 quilogramas. O que mais que ele te deu? Ele disse para você que o coeficiente de atrito estático é quanto? 0,8. Vamos botar aqui. O que mais que ele me deu, professor? Ele disse para você que a força é quanto? A força é 400 newtons, certo? O que mais que ele lhe deu, meu querido? Ele disse para você que a gravidade é quanto aí? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tirei todos os meus dados. Agora eu vou olhar para a minha figura e vou tirar as forças que estão inseridas aí nessa figura, certo? Como você aprendeu lá em Lei de Newton. Tirar as forças aí. O que tem aí? E esse bloco aí representa o navio, certo? Para baixo aí eu tenho o peso do navio. Para cima eu tenho a normal. Só que eu sei que peso é o quê? É massa vezes gravidade. Não é isso?
Ele me deu a massa do navio e ele me deu a gravidade, ó. Então, o peso vai ser quanto? Vai ser a massa, que é 3.000, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso é quanto? O peso é 30.000 newtons, não é isso? O peso é 30.000 newtons. Beleza? Então, a normal vai ser igual a peso, ok? Pela segunda lei de Newton. Então, a normal é igual a peso. Então, eu sei que normal é quanto? 30.000 newtons. Ok, meu querido? Entendeu direitinho? Espero que sim. Vamos continuar? Vamos lá. Aqui, ó, o navio, ele tem a tendência do navio é se deslocar nessa direção para cá, ó. E nessa direção para cá eu tenho um fio, então aqui eu tenho atração, ok? Se a tendência do navio é de se deslocar nesta direção da tração, então aparece aqui uma força contrária ao movimento do navio, a tendência de movimento do navio. Qual é essa força? É a força de atrito, ok? Então, para cá a gente tem uma força de atrito máxima, certo, meu querido? Entendeu direitinho? Espero que sim. O navio, ele só vai andar se essa tração ela for maior do que essa força de atrito estático máximo, certo? Então, a força de atrito estático máximo é quem? É igual a μ vezes a normal. Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quem é o coeficiente de atrito estático? Máximo. É quanto? É 0,8, né? Quem é a normal? A normal a gente acabou de achar, 30.000 newtons. Vamos substituir? Vamos lá. Força de atrito estático máximo é igual a μ, que é 0,8, vezes a normal, que é 30.000, certo? 8 vezes 3 dá quanto? 24, né? Então, a força de atrito estático máxima é igual a 24.000 newtons. Não é isso, meu querido? Muito bem. Eu achei aí a força de atrito estático máximo, certo? Então, o navio, ele só anda se a tração for maior do que 24.000 newtons, certo, meu querido? Muito bem. Na iminência do movimento, a tração é igual a 24.000 newtons. Então, a tração para cá vai ser 24.000 newtons. Se eu tenho uma polia, essa tração vai ter que ser dividida em dois. Então, aqui vai ter 12.000 newtons e aqui vai ter 12.000 newtons, ó, ok? Esses 12.000 newtons, na outra polia vai ter que ser dividida mais em dois. E na outra polia, dividido mais em dois. Certo, meu querido? Entendeu aí? Vamos lá. Então, a força, ele me diz que é 400 newtons, certo? Beleza até aí? Beleza, né, meu querido? Então, vamos lá. Aí, ele diz para você, ó, o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi de quanto? Letra A, 3. Letra B, 6. Letra C, 7. Letra D, 8. Ou letra E, 10. Qual é a minha resposta aí? Eu fiz um quadrozinho aqui para você, ó, maravilhoso, para você nunca mais esquecer. Com o número de polias e a força para que o navio entre em movimento. Se eu não tiver nenhuma polia, a força é a força de tração, né? Que é 2.400 newtons, que nós acabamos de achar, para que ele entre em movimento. Se eu tiver uma polia, significa que esse 2.400 vai ter que ser dividido por 2, que vai ser 12.000 newtons para que ele entre em movimento, certo? Se eu tiver duas polias, esse 12.000 vai ter que ser dividido por 2 de novo. Então, vai ficar 6.000 newtons, ok? Se eu tiver 3 polias, os 6.000 tem que ser dividido por 2, que dá 3.000 newtons, ok? Se eu tiver 4 polias, 3.000 dividido por 2, que dá 1.500 newtons, ok? Se eu tiver 5 polias, então eu terei 1.500 dividido por 2, que dá 750 newtons, certo? Só que tem um porém, meu querido. Ele diz que a força é 400 newton. Se a força é 400 newton, tem que ser mais do que 5 polias. Por quê? Porque a força de tração vai ser maior do que a força que ele vai puxar, que é 400 newton. A força de tração aí é quanto, pelo amor de Deus, que ele tá dando aí? Se eu tiver 5 polias, não é 750, é maior do que 400. Então, não tem como ser essa, não. Não tem como ter 5 polias, não. Então, vai ser quanto? Vai ser 6, né? Porque se eu tiver 5 polias móveis,
400 newton não conseguirá fazer com que o navio ele ande, porque a força de tração é maior, que é 750 newtons, certo? Então, se eu colocar 6 polias, eu vou ter que pegar os 750 e dividir por 2. Dá quanto? Dá 375 newtons. Pronto. 375 newtons não é menor do que 400. Então, se eu tiver 6 polias, eu terei 375 newtons, que é menor que 400 newtons. Então, para a força, para que o navio entre em movimento, eu vou ter o número de polias quantos? Quantas polias eu tenho que ter? Quantas polias tem que ser usada para que o navio entre em movimento? Tem que ser 6 polias, não é isso, meu querido? Muito bem. A gente pode resolver essa questão de uma outra maneira. Como assim, professor, de uma outra maneira? Usando uma formulazinha. Essa formulazinha diz o quê? Que força é igual a peso dividido por 2 elevado ao número de polias. Então, a força é quanto? 400. Tem que ser maior do que 2.400, certo? 24.000 dividido por 2 elevado a n. Desculpa, 24.000 dividido por 2 elevado a n. Vou pegar esse 2 elevado a n e passar para o outro lado. E esse 400 vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a n é igual, é maior, né, do que 24.000 sobre 400. Então, eu vou pegar esse zero e cortar com esse e esse com esse, ó. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a n tem que ser maior do que 60. Então, o n, ele tem que ser igual a 6, meu querido. Certo? Então, a resposta aí é a letra B. Eu vou dizer para você que é melhor você resolver pelo quadro. Porque pelo quadro, você vai achar a resposta certinha aí. Quando você vai fazer essa conta, ele não vai dar 6 certinho aí. Ok? Vai dar uns quebrados aí, aproximadamente 6. Certo? Eu digo para você que é melhor você resolver pelo quadro. Mas eu dei as duas alternativas, porque é que você achar mais fácil, você resolve. Certo, meu querido? Tá vendo? Você só acha isso aqui no Ser Exatas. Certo? Vamos para a próxima questão aí, ó. Uma questão aí do Enem de 2019. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de uma forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando o atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como é esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10 é 0,98 e o seno de 10 é 0,17. Ok? Então, a gente tem aqui a moça aí andando aí sobre o fio esticado, certo? Ele diz aí qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta. Letra A, 4 vezes 10 elevado a 2 newtons. Letra B, 4,1 vezes 10 elevado a 2 newtons. Letra C, 8 vezes 10 elevado a 2 newtons. Letra D, 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Ou letra E, 4,7 vezes 10 elevado a 3 newtons. Qual é a minha resposta aí, meu querido? Repare aí, ó. Eu tenho aqui um fio esticado, ok? Vou desenhar aqui para você. Aqui eu tenho as duas árvores, certo? E aqui tem a moça aí em cima do fio esticado. Vamos tirar as forças aí. Como eu tenho fio esticado, aqui eu tenho uma tração. Aqui também eu tenho uma tração. Pra cá também eu tenho uma tração. E aqui também eu tenho uma tração. Pra baixo eu tenho o peso, ok? Aqui eu tenho um ângulo, formando aqui esse ângulo aqui com a horizontal. Eu tenho aqui também outro ângulo. E aqui também eu tenho um ângulo, ó, meu querido. E aqui eu tenho outro ângulo, que é igual ao ângulo de cima aí, certo? Esse ângulo, ele me diz que é 10 graus, certo? E aqui também, ó, eu vou repetir novamente a figura. Professora, a senhora vai repetir novamente? Vou, para ficar bem claro aí para você, certo? Então, aqui, ó, desenhando novamente a figura aí, ó. A gente tem aqui a tração, certo? A gente tem aqui também tração, não é isso? Aqui a gente tem um ângulo de 10 graus, aqui a gente tem outro ângulo de 10 graus. Para baixo a gente tem o peso. E para cima aqui, meu querido, a tração, essa tração, ela será dividida em duas. Essa tração é dividida em TX e em TY.
Para cima eu tenho uma tração TY, certo? Para essa primeira tração. E para a segunda tração também, eu tenho TY aí. Essa é a jogada desse problema, ok? Essa questão aí é capciosa, ok? E essa aí é a jogada para você acertar a questão. Eu vou dizer para você que peso é igual a TY mais TY. Ou seja, eu sei que peso é igual a 2TY, ok? Meu bem. Muito bem. Decompondo os vetores, eu terei aí, ó, a tração, certo? Essa tração, como eu já lhe disse, é dividida em duas, não é isso? Então, para cá a gente tem TY, certo? E para cá a gente tem o TX, ó. E aqui, entre a tração e o 3x, a gente tem o ângulo, certo? O ângulo θ. Pra que eu tô decompondo esses vetores aí, pelo amor de Deus, professora? Meu querido, você tá decompondo os vetores aí pra você achar quem é a força que a fita exerce em cada uma das árvores. Essa força é a força de tração, você vai achar agora, certo? Você vai achar agora. Calme aí. Eu não decompus. Agora eu vou usar a regra do colado separado. Que diabo de regra de colado separado que eu não sei essa aí, professora? Meu querido, é fácil, é simples. Olha só. O ângulozinho aí está colado a quê? Não é a TI, não é a TX, está colado ao vetor TX, não é isso? Então, se o ângulo está colado ao vetor TX, eu posso dizer que TX é igual a T cosseno do ângulo, cosseno de colado, ok? E o TY está separado do ângulo? Não está, meu querido. O TY está separado do ângulo, não está? Se o TY está separado do ângulo, então eu posso dizer para você que TY é quem? É T seno do ângulo, seno de separado. Certo, meu bem? Muito bem. Então, eu vou dizer para você, ó, que peso é duas vezes quem? Duas vezes TY. E quem é TY? Eu acabei de achar, não é T seno do ângulo? Substituir aqui, certo? T seno do ângulo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vou tirar os dados aqui, o que foi que ele me deu. Ele disse para mim que a massa é quanto? É 80 quilogramas. O que mais que ele diz? Ele diz que o ângulo é 10 graus. E o que mais que ele diz? Ele diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais que ele diz? Ele diz que o cosseno de 10 é quanto? É 0,98. E ele diz que o seno de 10 é quanto? Ele diz que o seno de 10 é 0,17. Ok? Vou substituir aqui, ó. Quem é peso, né? Massa vezes gravidade. Então, vai ficar aqui, ó. Massa vezes gravidade, que é 800, vezes 2, vezes T, vezes o seno de 10. Ok? Por que é 800? Porque é massa vezes gravidade. 80 vezes 10 é 800. Certo, meu querido? Vamos lá. Então, o que é que fica aqui, ó? 800 é igual a 2 vezes o T vezes o seno de 10, que é 0,17. Acabou de me dar, certo? Então, vai ficar assim, ó. 800 é igual a T vezes 0,34. Como é que você achou esse 0,34 aí, professora? É só multiplicar, né? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Dá 34. Só que tem um 0, então vou botar um 0, na frente. Fica 0,34. Ok? Entendeu direitinho? Sacou? Beleza. Vamos para frente, né? Então, esse 0,34 está multiplicando pelo T, ok? Tá multiplicando aí pelo T. Então, o que que eu vou fazer aí? Eu vou pegar o 0,34 e vou dividir. Vai ficar assim, ó. 800 dividido por 0,34 é igual a tração. Dividindo aí esses valores, a tração vai ser igual a 2.352,9. Ok? É só você dividir. Beleza? Se você não souber, você deixa aqui nos comentários que depois eu faço um outro vídeo só ensinando divisão aí. Ok, meu querido? Então, como é que vai ficar agora, professora? Você vai uma casa, duas casas, três casas para trás com a vírgula. Então, a tração vai ficar 2,35 vezes 10 elevado a 3. Repare que aqui eu tenho um 5, ó. Toda vez que eu tiver um 5 aqui ou acima de 5, eu vou aproximar esse valor aí para um número a mais. Não tem 3? Então, a tração vai ser igual a 2,4 vezes 10 elevado a 3. Porque 1 a mais de 3 é 4, não é isso? Então, toda vez que tiver 5 acima de 5,
esse 3 aí vai ficar 4. Se tivesse 4, vai ficar 5. Se tivesse 5, vai ficar 6. E aproximar para um número a mais aí. Então, a atração é 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, a força que a fita exerce em cada uma das árvores é 2,4 vezes 10 elevado a 3 newtons. A resposta é a letra D. Entendeu direitinho? Espero que sim, né? Espero que você tenha entendido aí direitinho. Qualquer coisa você deixe nos comentários aqui. Vamos para a próxima questão aí. Uma questão do Enem de 2019. Outra de 2019 aí para você, ok? Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Letra A, 2. Letra B, 5. Letra C, 10. Letra D, 20. Ou letra E, 50. Qual é a minha resposta aí? Primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver uma questão de física é o quê? Eu não vou chorar, eu não vou fazer mimimi, eu vou fazer o quê? Eu vou rezar para Nosso Senhor Jesus Cristo, vou pedir a Ele iluminação, vou ler com calma a minha questão e vou responder a questão. Ok, meu querido? Tirar os dados primeiro. Primeiro tirar os 10. Não esqueça dessa dica aqui que o Ser Exatas está te dando. Certo, meu bem? Vamos lá. Tirar os dados da questão. Ok? Primeiramente, o que ele diz? Ele me diz que a massa é igual a quanto? 2,5 kg. O que mais que ele me diz? Ele me diz que a altura é igual a quanto? 5 metros. O que mais que ele diz? Ele diz que o tempo de impacto é quanto? Ele diz que o tempo de impacto é 0,5 segundos. Tempo de impacto contra o capacete pode durar 0,5 segundos. O que mais que ele deu? Ele deu para mim que a força impulsiva é maior do que o peso, certo? O peso do tijolo. Força impulsiva média é maior do que o peso do tijolo. O que mais que ele deu? Ele disse que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E que o efeito de resistência do ar é desprezível, certo? O efeito de resistência do ar é desprezível. Vou colocar isso aqui porque essa informação aí é importante, ok? O que mais? Ele diz para você, ó, que a força impulsiva é igual a quantos tijolos? A força impulsiva equivale a quantos tijolos? É isso que ele quer saber, meu querido. Certo? E agora, professor? E agora, meu querido? Como a gente tem a resistência do ar desprezível, eu tenho um sistema conservativo. Significa que eu poderia resolver essa questão por conservação de energia mecânica. Só que aqui, como eu estou explicando explicando aqui através de lei de Newton, né? Através de dinâmica, então eu não vou resolver por conservação da energia mecânica. Quando eu falar da energia, aí eu resolvo essa questão por conservação da energia mecânica. Vou resolver ela por dinâmica, ok? Por dinâmica. Ele me disse aqui que a gente tem uma queda livre, meu querido. Ele está dizendo para você que a velocidade inicial aí, ela é 0, ok? E agora, professor? E agora? E agora, meu querido, você vai desenhar o seu problema, ok? Eu tenho aqui o carinha, ok? O carinha aqui, ele tá com capacete. E aí a gente tem o bloco aqui, ok? É isso que ele me disse. Ele me disse que o bloco ele vai sair aqui de queda livre. Significa que a velocidade inicial aqui do bloco vai ser 0. Então, ele vai estar em queda livre, ó, até a iminência do bloco cair na cabeça do cabra, ok? Então, aqui, ó, nessa iminência do bloco cair na cabeça do cabra, a gente tem aqui, ó, 5 metros, certo? É isso que ele me diz, ok? Aqui para baixo a gente tem a gravidade, ok? Eu quero saber qual é a velocidade antes da colisão com o capacete, certo? Usando a equação de Torricelli, eu sei que
Vi você mais duas amantes tem um espaço. Essa é a equação de torre C. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Ok? Então, aqui eu vou ter, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Por que, professor, que eu vou utilizar assim? Porque você tem queda livre, ok? Toda vez que eu tenho queda livre, a aceleração é a aceleração da gravidade e o espaço aí percorrido é a altura, ok? Então, eu vou substituir aí, ó, V ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, que é 0, ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5, certo? Então, vai ficar assim, ó, velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 10, que é 20 vezes 5 é 100, ok? Então, V ao quadrado é igual a 100. Esse ao quadrado vai postulado como raiz quadrada. Então, a velocidade é igual a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10, né, meu querido? 10 vezes 10 é 100. Então, a velocidade antes da colisão é 100. É 10, né? 10 metros por segundo. A velocidade antes da colisão é 10 metros por segundo, que é raiz de 100, que é 10 metros por segundo, ok? E agora, ele quer a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? É isso que ele quer saber, certo? Então, o bloco ele tem que impactar aí na cabeça do cabra, né? Então, ele vai impactar aí no capacete, ok? E daqui, ó, até impactar no capacete, eu tenho uma distância aí da colisão, ok? A velocidade antes da colisão vai ser igual à velocidade durante a colisão, ok? Que neste caso aí, velocidade inicial durante a colisão, que é 10 metros por segundo, ok? E a gente tem a velocidade final, como ele para no capacete do cara, né? Ele para, no final ele vai parar, então a velocidade final aí vai ser 0, ok? Muito bem. Durante a colisão, eu uso a segunda lei de Newton. O que vai me dizer a segunda lei de Newton? Que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? Muito bem. Olha lá, a aceleração é quanto lá? A aceleração é uma desaceleração. Por quê? Porque ele vai parar, ele vai desacelerar, ok? Muito bem. Como é que eu calculo essa desaceleração, professora? É delta V sobre delta T, ok? Delta V sobre delta T. Quem é delta V? É velocidade final menos velocidade inicial. Vou substituir, ó. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido aí por delta T, ok? Então, a aceleração vai ser quem? A velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 10, dividido por delta T, que é 0,5, ok? Repare que ele está dividindo por meio. Toda vez que você dividir por 0,5 ou dividir por meio, a resposta é o dobro da resposta de cima. Quanto é que tem em cima? 10. Que é o dobro de 10? 20. Muito bem. Então, a aceleração aí vai ser menos 20 metros por segundo. Beleza? Maravilha, né? Achei a aceleração. Muito bem. A aceleração aí, ela é negativa. Se ela é negativa, significa que é uma desaceleração. Olhe para o bloco. No bloco aqui, a desaceleração aqui é para cima, ok? Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração, né? Então, vai ser 2,5 vezes menos 20, ok? Então, a força resultante vai ser 2 menos com mais é menos, 2,5 vezes 20 é 50 newtons, ok? Força resultante é 50 newtons aí, ok? Muito bem. Então, e agora, professora? A gente tem, ele quer saber a força impulsiva. A força impulsiva média, certo? Mas, quais são as forças que atuam no bloco aí, ó? Olha pro bloco. Quais são as forças que estão atuando no bloco aí? Para baixo, a gente tem o peso. Para cima, a gente tem a força impulsiva. Não é isso? Então, eu vou dizer que a força resultante é igual a peso menos a força impulsiva. Ok? Pegando a força impulsiva e passando para o outro lado com o sinal trocado, e pegando a força resultante e passando para o outro lado com o sinal trocado, eu vou dizer aí que a força impulsiva
é igual a peso menos a força resultante, ok? Então, eu vou dizer para você, ó, que a força impulsiva é igual a massa vezes gravidade menos a força resultante, porque peso é massa vezes gravidade, certo? Menos a força resultante. Vou substituir os valores, ó. Então, a força impulsiva é igual a massa que é 2,5 vezes a gravidade, que é 10, menos a força resultante, que é menos 50. Por isso que eu coloquei o parênteses ali, ok? Então, a força impulsiva é igual 2,5 vezes 10, que é 25, menos com menos, mais 50. 25 mais 50 é quanto? É 75, né? Então, a força impulsiva é 75 newtons. E o peso? O peso é 25 newtons. Então, significa dizer que eu tenho quantos blocos? 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Eu tenho quantos blocos aí? 3 tijolos, né? Mas, professora, eu não tenho 3 aí não, professora. Acho que a senhora errou. Não, meu querido, eu não errei não. O que acontece é que a questão teve um equívoco aí, meu querido. Qual foi o equívoco? Ela não considerou o peso, certo? Ela disse para você que a força resultante é igual a menos a força impulsiva. É isso que ela disse para você, não considerou o peso, ok? Então, ele disse para você que menos 50 é igual a menos força impulsiva. Então, a força impulsiva é quanto? É igual a 50 newtons. Se a força impulsiva é 50 e o peso é igual a 25 newtons, quer dizer que eu tenho, então, 2 tijolos, ok? Vou marcar a letra A e vou para a galera. Mas cuidado, essa questão aí foi para medir o conhecimento do cara, certo? Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito cuidado nesse tipo de questão, ok, meu querido? Entendeu direitinho a questão? Espero que tenha ficado claro aí para você. Gostou da aula? A aula para você estava show, estava maravilhosa? Então, curta aí nossa página, compartilhe com os amigos, certo, meu querido? Pra gente postar mais e mais questões do Enem para você e mais aula aí para você. Ok, meu bem? Um grande abraço e até a próxima aula.